E o Felca que mirou na iniquidade e acertou as profetisas. Um youtuber que nem se apresenta como pastor fez mais pelo alerta moral dessa geração do que muito profeta, do que muito crente por aí. O nome dele, Felca. O alvo dele, a iniquidade. E o que ele acertou? Talvez nem sem perceber, as chamadas profetisas modernas. Mas antes, se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Marcelo e você está no Convictus. E aqui a gente fala de Bíblia e muito mais coisas segundo a cosmovisão cristã. Então já se inscreve no canal, prepara o seu café e vamos pro vídeo. Recentemente, Felca denunciou a adultização de crianças em conteúdos que envolvia Ítalo Santos. E o resultado, a conta do cara caiu no Instagram e o caso estourou na mídia. E aqui vai o meu parabéns por Felca. Que Deus te abençoe e te proteja também, porque eu sei que não é fácil estar na sua pele e denunciar tudo isso, porque eu sei que represárias virão. Então eu e toda a minha família estamos orando por você, que Deus te abençoe, meu irmão. Mas esse caso me trouxe à memória, sabe o quê? Ítalo tinha duas profetisas que viviam declarando bênçãos, vitória e portas abertas. Mas nunca, eu repito, nunca confrontaram ele sobre iniquidade. E é aqui que entra a pergunta que não quer calar. Onde estavam as vozes proféticas para fazer isso? Onde estavam as vozes proféticas nesse caso? Porque, segundo a Bíblia, profeta não é só aquele que fala o que agrada, mas aquele que fala o que Deus manda, mesmo que doa. Jeremias capítulo 1, versículos 7 e 8 está escrito: A todos quanto eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, a missão do profeta é obedecer a Deus e não bajular pessoas. E olha só que curioso, em Ezequiel 13 fala de mulheres que se diziam profetisas, mas usavam de falsas promessas para enganar o povo, só para ganhar algo em troca. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizaram pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor, o soberano, ai das mulheres que costuram berloques de feitiços em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Ezequiel 13, 17 e 19. E não parece exatamente o que acontece hoje, quando líderes se calam diante do pecado só para manter relacionamentos e não perder seguidores. A fim de preservar sua vida, destroem a dos outros por se omitirem a falar a verdade. Antes da sua própria imaginação, profetizam para enlaçar o povo nos seus encantos, prometendo o que Deus não prometeu, declarando vitória, bênçãos e portas abertas. A W. Tozer já dizia: a igreja não precisa de mais pregadores que se amoldem ao desejo do público, mas de homens e mulheres que falem a verdade de Deus com ousadia, custe o que custar. E a verdade é que custa caro mesmo. Em Marcos 6, João Batista perdeu a cabeça porque confrontou Herodes a respeito do seu adultério. O profeta Natan teve a ousadia de confrontar Davi. Isaías, segundo a tradição cristã, foi cerrado ao meio por não se calar. Spurgeon resumiu muito bem esse tema. Se pregamos somente para agradar, deixamos de ser arautos do rei para se tornar os palhaços da corte. Mas a verdade é que quando as profetisas tinham a oportunidade de confrontá-lo na sua iniquidade, se calaram e profetizaram exatamente o contrário e foram muito bem recompensadas por isso. O que acontece hoje na igreja é que muitos líderes trocaram a espada da verdade pela almofada do conforto. Preferem manter a aparência de paz do que se posicionar contra a iniquidade. E sabe o que é pior? Isso faz com que um youtuber secular cumpra mais o papel profético do que muita gente que carrega a Bíblia no púlpito. Isaías 56 também descreve bem a situação de hoje. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham.
Só querem dormir, são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Isaías 56, 10, 11. Em um capítulo que começa falando, assim diz o Senhor, mantenham a justiça, pratique o que é reto. Logo vira repreensão para aqueles que deveriam zelar pela manutenção da justiça, pois se calaram e buscaram seus próprios interesses. Não caia nessa. Se na sua vida só aparece gente para dizer que vai dar tudo certo, e nunca alguém que diga arrependa-se, cuidado, talvez você esteja cercado de falsos profetas. Pelka fez mais pelo alerta moral dessa geração do que muitos líderes que deveriam estar gritando contra o pecado. Ezequiel 33, 8 e 9 está escrito: se tu não advertires o ímpio, o sangue dele cairá sobre tu. Mas se o advertires, tu livrarás a tua alma. E aí, na sua opinião, essas profetisas foram omissas ou cúmplices? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você quer mais vídeos que interpretam notícias segundo uma cosmovisão cristã clara e bíblica, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com todo mundo. Deus te abençoe e esteja convicto.